Oi, minha gente, tudo bem com vocês, amores? Hoje a gente vai fazer um pouquinho de filosofia, tá bom? E a gente vai ver sobre pensamentos sobre a liberdade. A gente vai pensar um pouco mais sobre liberdade, tá bom? No Mão na Massa, tá pedindo para que em uma folha vocês elaborem um texto de no máximo 10 linhas, né? Se é no máximo, quer dizer que pode ser menos, relatando como são os pássaros e as gaiolas sobre os quais vocês conversaram. Certamente deve ter tido uma ótima oportunidade de refletir sobre a sociedade em que vivemos. Então, não precisa ser assim um texto, pode ser uma frase bem elaborada sobre os pássaros e a gaiola, tá bom? Como vocês não têm o caderno de filosofia, vocês podem estar usando o caderno de história. Façam o cabeçalho com a data de hoje, né? Coloquem a atividade da apostila de filosofia, página 292, tá bom? Então vamos lá, pensamento sobre a liberdade. Por mais que muitas vezes não seja fácil entender muito bem o que exatamente é a liberdade, percebemos que ela está no pensamento de todo mundo. Todos falam sobre ela e alguns a desejam muito. Outros já não têm tanta esperança de alcançá-la. Alguns se sentem livres nessa sociedade, outros não. Independente de tantos pontos de vista, o fato é que a liberdade está sempre presente no pensamento e nas discussões que envolvem o ser humano. Por isso, agora é sua vez de refletir um pouco sobre esses pensamentos que envolvem a liberdade. Então, tem algumas frases aí. O ser humano é naturalmente livre. Então, aí tá dizendo o quê? Que o ser humano é livre. Ninguém precisa dar liberdade para ele, ele já é naturalmente livre. Outra frase. A liberdade de uma pessoa acaba onde começa a liberdade de outra pessoa. Então, o que aí tá dizendo? Que, por exemplo, eu tenho a minha liberdade, mas ela acaba quando começa a liberdade do outro. Quer dizer, eu não posso invadir a liberdade do outro, certo? Terceira frase, a morte é preferível à falta de liberdade. Então, diz que a morte é melhor do que não ser uma pessoa livre. Será que é mesmo? Renunciar à liberdade é renunciar ao próprio ser humano. Renunciar à liberdade, gente, é não querer a liberdade, tá bom? E a última frase, a liberdade é o maior bem que o ser humano pode possuir. Diz que a coisa mais cara que a gente pode ter é a nossa liberdade, que ela vale muito mais do que riqueza, do que dinheiro, do que poder, tá bom? Na página seguinte, na 293, tem o conversa vai e o conversa vem. Então, temos lá. Aqui, se estivéssemos na sala, nós íamos fazer em grupo e cada grupo seria responsável por dialogar a respeito daquelas frases que eu acabei de ler, né? Iam se unir, se reunir para conversar a respeito, né? Pensar se vocês concordam ou não com aquela frase que foi sorteada para o seu grupo, explicar por que você concorda ou discorda. E tinha que dar exemplo das circunstâncias nas quais as situações dessa frase, que ficou encarregado do seu grupo, que as frases acontecem, que situações elas ocorrem. Então, como não estamos, tá bom? Cada um vai poder escolher uma frase daquela, dizer alguma coisa sobre ela. Você concorda, você discorda e o porquê. Não é só, eu concordo, porque, sei lá, porque sim, não. Porque sim, não é resposta, né? Então, vamos lá, eu vou escolher uma frase e vou pensar sobre ela e por que eu concordo com ela. Eu também posso escolher uma frase que eu discorde. Eu vou escolher essa frase aqui porque eu acho que nada a ver, não tá correta, não concordo, respeitando sempre a opinião do outro. Pode ser que determinada frase eu super seja de acordo e uma outra pessoa não, ela totalmente seja
contrária àquela frase, não concorda, né? E tudo bem, né? Tá bom? Aí tem as atividades do mão na massa. Anote os pontos principais da discussão e depois compare com os colegas o que discutiram. Será enriquecedor para todos. Então, gente, na própria correção, vocês vão fazer essa atividade. Então, vocês não vão fazer ela agora, tá bom? Amanhã, quando a gente for fazer a correção, vocês, cada um vai colocar, vai dizer qual frase escolheu, defender a sua frase e tal. E aí nós vamos preencher essa daqui e a 2. Então, nenhuma dessas duas atividades não é para fazer, tá bom? Guarde bem essa opinião sobre liberdade, vamos estudá-la mais a fundo. Pode ser que ela mude, transforme-se um pouco ou sofra ajustes. Mas não tem problema, pois todos nós temos o direito de mudar de opinião e isso é sinônimo de honestidade e crescimento. Então, pode ser que a opinião que temos sobre aquelas frases agora, pode ser que lá no final da apostila a gente fala, nossa, aquele pensamento lá realmente, entendeu? Ou aquele pensamento que eu escolhi, nossa, né, não tem muito a ver, né, com o que eu penso realmente. E isso é maravilhoso, as pessoas poderem mudar de ideia, ajustar suas ideias, tá bom? A única atividade que vocês vão fazer é com a lupa na mão da 294. Vocês vão escolher aí que imagens vocês acham que justifica liberdade. Pode ser uma, duas, todas, tá? Ou nenhuma. E dizer por que você escolheu essas imagens ou por que você não escolheu imagem nenhuma, tá? Essa é toda a lição que você tem de filosofia. Então, bem relax hoje, não é, amores? Não esqueçam de pôr data nas páginas que fizemos, tá bom? É muito importante. Espero que todo mundo esteja anotando suas liçõezinhas na agenda, que eu vou pedir imagem dessas agendas logo, logo. Beijocas, tchau!